Locação de caminhões Munk e guindastes munkmac.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Apresentação: Eliel Almeida. Botafogo, Botafogo, campeão. Ai, o palmeirense não quer nem saber desse hino, mas já que tá com hino, vamos hino, né? Já diria o outro. Parabéns ao Clube de Regatas Flamengo. O Botafogo. Botafogo, eu confundi aqui. Botafogo, campeão brasileiro. E aí eu te digo o seguinte, Carlão de Freitas. Ih, tá maneiro, campeão da Liberta e do Brasileiro. Esse é o Botafogo. É tempo de Botafogo. É tempo de Botafogo. E onde os nossos meninos estão neste momento? Neste momento, passando pela Tunísia. A gente acompanhou o voo do Botafogo desde as primeiras horas desta segunda-feira. Um voo fretado, hein? Um voo fretado do Patriots. De quem? Do Patriots. O que é isso? É o time de futebol americano. Ah, então eu achei que era a companhia aérea. Não é a companhia aérea. O Botafogo descartou a companhia aérea. Tá indo num voo fretado, então? Voo fretado, sem companhia aérea, a última vez que Qatar, sabe? A última vez que eu fui num voo fretado foi pra Praia Grande. Era uma van. Mas parabéns pro Botafogo. Parabéns, merecedor, merecido. Libertadores brasileiro, agora tem esse Intercontinental. Mas realmente ontem uma partida, né? Excelente. Bem mambembe, né? Bem fim de festa, mas... São Paulo entregou? Não entregou, mas também não fez muita força. Eu acho que ele entregou quando pôs o Jandrei no gol. Nossa, rapaz do céu. A hora que pôs o Jandrei no gol, eu falei, entregou. Nossa, mas foi terrível. Mas o Botafogo fez por merecer. O Gregory tá jogando muito a bola. Pois né? Tudo bem, Cabelinho? Boa tarde. Boa tarde, Eliel, Carlão. Boa tarde, Fábio Chaib, Antônio Lupe, onde estiver. Antônio Lupe, Pedro, a toda a nossa audiência. Boa tarde, Indaiatuba, que completa 194 anos hoje. Parabéns. Parabéns, Indaiatuba, que nos abraça carinhosamente. Feriado hoje? Hoje eu quero mensagem só dos indaiatubenses. Indaiatubanos. Não é tu? Não é bem esses. E parabéns ao Botafogo de Futebol e Regatas. Parabéns. Campeão com justiça, com mérito. Boa. Será que leva também um Mundial? Leva. É difícil, mas... Não, você já pensou? Eu tava fazendo esse exercício com o Carlão agora há pouco. Campeão brasileiro. Campeão da América. Campeão da América. Campeão pela brasileiro. Sequência. Brasileiro de repente. E campeão mundial. Você tá maluco. Pra fazer inveja a qualquer palmeirense. Eu não disse isso. Mas você começou com essa indicação. Eu já imaginei que você fosse indiretamente. De jeito nenhum. Mas é possível. Por falar em Palmeiras, e aí, Fábio Chaib? Que melancolia, hein, velho? Boa tarde. Pô, seu time deu uma derrapada na reta final. Botafogou, hein? Boa. Nossa, ontem foi melancólico realmente. O clima no Allianz Parque, antes do jogo, já estava para baixo, todo mundo já sabia, mas eu não imaginava uma derrota daquele jeito. A única esperança palmeirense era tentar rebaixar o Fluminense, né? Não deu também, sobrou para tarde. Não deu também. Mas você falou parabéns pro Clube de Regatas. Pensei que você ia falar Clube de Regatas John Textor, né? Ele que é dele. Mordeu. Botafogo, não, mas... Mordeu. É muita maldade. Não. Um pouco de E o Cabelo falou do aniversário de Isso. Indaiatuba, quer dizer que hoje, então, a gente faz um ano daquela cena pitoresca que vimos, o Cabelo de papete, lembra disso? Faz um ano. Ô, Chaib, Ele disse que vai na confraternização de papete. Ô, Chaib, eu acho que fez já um ano, porque, na verdade, aquela ocasião foi um dia anterior, Foi no dia anterior, foi ontem. Então já fez um ano que a Trouxe a papete na bolsa? Não, hoje não. Mas a papete de Bom, muito sucesso. Nós vamos falar bastante do jogo do Botafogo, do vôlei, que ganhou mais uma, 3-0. Vamos falar do resumo do Brasileirão, né? E claro que a gente vai falar também da situação no Mundial de Clubes, até porque o Real Madrid já está lá garantidão. O Botafogo tem que passar por 2 para pegar o Real agora, né? Coisa não tá fácil, não. Ô, Cabelo. Sim. Ponte Preta esteve em campo. Não, o Guarani. O Guarani. Pra quem tá chegando agora, o Sarcófago é um quadro do Acervo EP junto com a CBN. Uma parceria de em que sucesso. a gente resgata um jogo de Ponte Preta e Guarani que aconteceu há algum tempo do passado, mas no dia de hoje. Exatamente. No dia 9 de dezembro. Lá do passado. O adversário da Ponte Preta. Do Guarani. Você não vai falar. Forte, hein? Difícil. Cor do uniforme. Não vou falar. Que essa vai entregar. Não, vai entregar. Mas pra ajudar a identificar o ano que esse jogo aconteceu, foi no mesmo ano do lançamento dessa música aqui, ó. Não dá pra confundir. Vamos lá, quem vem? Vamos lá, quem vem? Vai. Segunda-feira. Eu sou muito admirador do axé. Fã incondicional dos músicos baianos. Solta a voz, Araqueto. Vem.
consagra. Mas eu sou muito fã do Araqueto, gente. Tatal, vocalista. Grande tomate, hein? Não é fácil, não. Que é isso? Dureza. O comando técnico do Eduardo Rodrigues, Daniel França no streaming, o Arena tá no ar. Vamos até às 5 horas da tarde pra falar muito desse Palmeiras. E ó, cabelinho intacto, hein? Não teve nada de rapar o cabelo, não. Jeito, né? Que isso. Eu só vou na boa também. Você acha que eu vou apostar em Primavera, campeão de algo? Tá no ar o Arena. Arena CBN. Oferecimento Munkimaki, locação de caminhões Munk e guindastes, munkimaki.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Indicadores financeiros. Às terças e quintas, o jornalista Carlos Alberto Sardenberg discute o que de mais importante acontece no noticiário econômico, dentro do Linha Aberta. Sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Arena CBN. São 4 horas e 14 minutos de volta com nossa Arena CBN. O ouvinte deu uma aqui no Scheibe, hein? Qual que é? Deu uma no Scheibe aqui, já deu batido. Tome! Peraí, manda aí. Carlão não tá ligado. Agora não, tá, mas eu sou um fã de Fábio Scheibe, considero como um dos meus grandes amigos da imprensa, mas achei que ele foi mal. Faltou sensibilidade. E ó, pelo jeito não, mas é a verdade. Da oposição, viu? É, né? A Sociedade Esportiva Parmalat ficou com vice. Ou a Sociedade né? Ou a Sociedade Esportiva Mecenas Paulo Nobre. Olha, ajudou muito também. Foi pior. Ajudou muito. Mas não foi legal. Achei que faltou o espírito esportivo para Fábio Scheibe. Boa tarde, Ricardo de Indaiatuba. Ontem foi inaugurado em Indaiatuba o Centro Esportivo Rei Pelé. Foi com mesmo. a família do Rei Pelé presente. Foi mesmo. É esse aqui que você vai administrar lá no Não, cargo, não na vou função? administrar nada, não. Ah, não? Malemar, eu tô administrando meu emprego aqui. Ah, entendi. Parabéns, Cabelo, pelos 139 anos. Cabelo mais velho que Indaiatuba. Lá no livro da maternidade de Indaiatuba, ele tá na página 1. Tá pensando o quê? Jonathan de Campinas. Acho eu que o Botafogo precisa ser campeão do Intercontinental. Assim o John para de investir no Botafogo e vai investir em outros times dele. Deu uma indireta aí, hein? Será? Eu acho que ele tá bem empolgado com o Botafogo, né? O Lyon não tá lá, essas coisas. Parabéns ao povo do Arena. Sei que vocês estavam torcendo pelo Botafogo. Muito. Não pouco, muito.
Ontem recebi uma mensagem pela manhã, amigo meu aqui de Campinas, mandou assim pra mim de manhã. Oi, Eliel, tudo bem? Tem um camarote hoje lá, você quer? Eu falei, não. Vou declinar. Vou estar passando. Não compensa. Hoje Ainda não bem dá. que não foi, né? Mas, pelo amor de Deus. Pra ver aquela pasmaceira. Eu vi, o Scheibe foi. Aliás, voltou, né, Scheibe? Voltamos. Aqui, a Yasmin ao meu lado, aqui foi na partida ontem também, gostou, camisa do Palmeiras. Que legal. Traz boa sorte pro Palmeiras. Aqui Eu a que vou gente falar pra tinha minha dado prima, um né? tempo, no momento errado. O Palmeiras estava ganhando, aí voltou, acabou perdendo, mas faz O parte. Fábio Scheibe tá de brincadeira. Muita brincadeira. Cara, mas assim... Ô, Eliel, mas com o fim do Brasileirão agora começaram as negociações, você viu só hoje? Ô, e o Renato Fernando Gaúcho fora Diniz do Grêmio, caiu ou hein? não caiu, velho? Não caiu, não. Não caiu, vai ficar pra ter 25. Não, mas o jornalista falou na coletiva. Ah, Renato, inclusive você tá fora. Mano. Não caiu, Carlão? Não caiu. Ele ficou bravo, ele Possível, ficou bravo. velho. Não caiu. Quem caiu foi o Renato Gaúcho. Ah, esse aí podia Mas cair também, do né? mundo do futebol. Nossa Vai Senhora. aposentar. Tá Capaz de na assumir o giga. Santos, hein? Ah, se ele for parar no Santos, eu deixo de ser santista. Aliás, eu tava falando do Santos. Se o Santos trouxer todo mundo que tá especulando aí, Dudu, especulação. Gabigol e Neymar, Vou falar um negócio pra vocês. Aí fica- eu tô falando aqui pra vocês. O Dudu já faz Se tempo o que tá uma Santos- novelinha aí, né? Se o Santos contratar o Renato Gaúcho, eu deixo de ser santista. Porque isso é um desrespeito à imprensa. Que eu, como E outro- sou, deixo de ser santista. E outro anúncio que até surpreende, né? Que o Thiago Carpini renovou com o Vitória até 2025, final de 2025. Ah, com mas bom olha a com campanha bom que o resultado cara que fez, teve velho. no Brasileirão. Era especulado em outros clubes também, né? Pô, o cara ganhou do Flamengo lá dentro, velho. Na despedida do Gabigol. E não tem essa de time reserva, não, hein? Mas eu acho que pro Thiago ainda o Posso fazer uma pergunta pra importante você, ele permanecer no Vitória. O Thiago é um excelente treinador. Sim. E já provou isso em vários clubes. Estar em um time que não faz parte dos grandes centros facilita, onde a cobrança é menor, para que ele possa desempenhar toda a competência que ele tem, porque ele foi fritado no São Paulo. Foi fritado. E ele já demonstrou do que é capaz, né? No Juventude, em Série B e Série A, ele não chegou a pegar, né? A Série A com o Juventude. Mas conduziu o Juventude num acesso e ele tirou o Juventude praticamente do Z4 da Série B e conduziu a Série A. Teve uma grande oportunidade no São Paulo, começou bem, mas aí sim iniciou um processo de fritura e ficou insustentável a permanência dele. E no Vitória, que campanha Trabalho de recuperação consistente, né? sensacional, consistente. Eu acho que o Carpini, ele tem que ficar mais um ano no Vitória, tal, Canchar mais, né? pavimentar o caminho para ele retornar a trabalhar numa grande equipe porte do São Paulo. Mas é bom treinador. Eu também acho. E precisava estar num time que não tivesse tanta repercussão para mostrar para os outros que ele é bom. Essa que é a grande verdade. Ele é muito bom, né, velho? Bom trabalho consistente, né? Ele já, desde o início da carreira dele como treinador, ele dava amostras, né? Mas é o que o Carlão, que o Eliel também disse, pô, ele foi fritado como se não houvesse sim. mais amanhã, sim, né? Sim. É um Querendo ou processo- não, ele terminou o ano com um título, né? Da Supercopa do Brasil contra o E o Palmeiras. São Paulo é né? cheio São disso. Em Paulo algum ganhando. momento iniciou-se também um projeto Contra de quem o fritura, São Paulo um processo ganhou? contra o Palmeiras. Palmeiras, não sei. São Paulo do Sul. Iniciou um processo de fritura também com o Zubeldia, né, no São Paulo. Mas Então. aí tal, conseguiram contornar. Mas é difícil trabalhar no São Paulo, hein? Aqueles Complicado, cardeais lá, pelo amor de Deus, gente. Enquanto não tirar o Rogério Ceni de lá, vai ser assim. 4 horas e... Rogério 20 que levou o Bahia pra Libertadores, hein? E se segurou, né? Porque se não leva... Tava balançando mais esse que... balançou. É. Se não leva pra Libertadores, tava fora, velho. Balançando Mas mais também que... Libertadores com 17 equipes pro brasileiro. Mas tá demais hoje, O homem hein, tá velho? bravo, hein? Que culpa ele tem se tem 17 equipes, velho? Não, tô brincando, fez um ótimo trabalho. Eliel, pergunta pro Scheibe o que seria do Palmeiras sem Nobre, principalmente tinha Leila. E olha lá, o caldo vai ferver pra você. Não, mas aí, o Nobre Fábio depois o dinheiro que foi depois totalmente devolvido a ele, ajudou muito a reestruturação do Palmeiras, mas o Palmeiras fez uma ajuda, né? Ajuda de custo ali, acabou devolvendo, pagando tudo em dia, como a Leila também com o patrocínio, né? O Palmeiras não A deu Leila não nada vai a ela. patrocinar o ano que vem, não, hein? É Betezinha, né? Então. Aí eu quero ver como vai se manter ela com as continhas em dia. Se O Palmeiras, vai se manter. o Palmeiras planeja 150 milhões de patrocínio, tanto com a parte da frente, com a parte de trás, omoplata, essas coisas. Tudo. Eu prometo 50 mil de salário, mas nunca consigo. Planejar é uma coisa, Scheibe. Não dá, velho. Vai devagar. Mas faz tempo que a camisa do Palmeiras não é uma camisa manchada, né? Você pega a camisa do Palmeiras, ela só tem a fã e a Crefisa, né?
Agora vai ser uma camisa leiloada, vai parecer o macacão do Verstappen, né? Na Fórmula 1. Mas, enfim, os clubes brasileiros precisam disso, né? Você vê a camisa do Real Madrid é poluída? Não é. Não. A camisa do Barcelona é poluída? Não é. Porque cá entre nós, é poluída, gente. Pode achar ruim o que for. É uma dinâmica do futebol e os clubes precisam disso, mas esteticamente é feio, terrível, é feio. Né? O Scheibe não vai concordar porque, enfim, mas... em todo lugar. Quando fala de patrocínios assim, eu lembro do Operário, acho que 2 Série Bs atrás, que tinha acho que uns 12 patrocínios. Né? Assim mesmo. Mas se não for assim, não paga a conta, velho. Esse que é o problema. Mas o Eliel pode até falar, na época que o Sertãozinho subiu pra primeira divisão... Era o que mais tinha. Tinha, mas ou é isso ou não é, né, Eliel? Ou é com patrocínio. Não, é que aproveitou que era do interior e já transformou a camisa numa bandeira de Santo Reis, né? Como tinha patrocinador naquela camisa, Deus me livre. Eu tenho uma que pesa 3 quilos, só dos emblemas. Sabe, só as propagandas, porque naquela época não era hoje bonito, era silcado, velho. E era um negócio, quando chovia, o atleta não conseguia correr, de tão pesado que ficava aquilo. Isso quando não descolava, né? Isso, ia descolando. 3 vezes na máquina de lavar, você perdia a camiseta. Era um negócio meio bizarro. Mas enfim, né, gente? Hoje o clube de futebol vive disso. Agora, Scheibe, vamos falar honestamente, só entre nós, não tem ninguém ouvindo. Pipocou, né, velho? Vamos ser honestos. Nossa, não jogou nada. Jogou nada. O anticlímax total. O clima pro palmeirense antes do jogo já mostrava isso. Todo mundo tinha o claro objetivo de rebaixar o Fluminense. Antes do jogo, a conversa ali dos botequins, nas alamedas de Palestra Itália ali, era justamente isso, rebaixar o Fluminense, porque título a gente já sabia que era muito difícil e todo mundo chegou à conclusão que o Palmeiras perdeu o campeonato naquele jogo com o Botafogo realmente, né? Tinha a possibilidade de empatar em casa, acabou perdendo e ali a água desandou, né? Imagina, velho, você entrar com um objetivo no ano, entrar forte, atual, com tudo e não conseguir nada. Poucas vezes na era Abel Ferreira, independente de se confirmar título ou não, eu vi um Palmeiras assim, tão alienado a um jogo como ontem. Negligente, né? E uma das virtudes do Abel... Uma das virtudes do Abel... Não, e o Abel falou isso, Carlão. O time focado, né? O Abel falou isso na coletiva, falou que no começo, não foi isso, Scheibe? No começo do jogo ele já percebeu que o time tava meio mal. Na torcida também parecia isso, torcida morta ontem também, porque deu uma cutucada também ontem na torcida. Não, só pra saber, você tava onde ontem? Eu estava no Allianz Parque. E você tá se criticando, cara? Mas eu não sou parte da torcida, não sou total da torcida, pô. Sou parte da torcida. Mas você tinha que agitar os caras lá, ontem pra baixo. Tava lá com seus correligionários, agora você tá botando a culpa nos outros, velho. Não, eu fui apenas acompanhando futebol como um jornalista da CBN, entendeu? Entendi. Então você vai cobrir o Botafogo dia a dia depois dessa paulada que você deu no Botafogo. Eu não sabia que tava podendo ir cobrir o futebol com a camisa do time. Novos tempos. Pra te responder, Carlão, você perguntou... Está chegando neste momento na região da Alexandria. Nosso Botafogo. Está passando, já vai começar a estar em território como que é? Libanês? Não, é da Líbia. Libiano, sei lá. Ou libiense, e vai chegar em território egípcio já. Que eles cheguem em paz. O voo do Botafogo está neste momento a cerca de 12 mil metros, 12 quilômetros, e numa velocidade de cruzeiro a 968 quilômetros por hora. Tranquilo, então. Tudo tranquilo. Previsão de chegar por volta das 19 horas no Catar. Vai passar por Israel, vai passar pelo Turquistão, cuidado aí, pelo Bahrein, cuidado, hein? E depois vai passar pela Arábia Saudita. Nossa, o bicho tá pegando, hein? E aí vai chegar no Catar. Vai chegar. Mas tá caminhando bem. Tá indo bem. Tudo em ordem, né? Grande Botafogo. Também com aquele avião gigante. Os caras estão treinando. E falaram que foi um avião emprestado, Carlão. Do Patriots. New England. Olha só, hein, velho. Até porque a patrocinadora master do Intercontinental é Qatar Airways. Então, isso que eu achei estranho. Mas porque o Textor dispensou. Geralmente ela manda, né? Isso. Mas dispensou o avião. Ele conseguiu pela amizade, né? Que ele tem. Amizade. Network, né? Mas o John Textor deu uma de Marcos Braz ontem, hein? Falou que agora vai pegar agora o time pequeno de Madrid. Não, né? a torcida já começou, né?
Mas eu acho que isso agora já virou, sei lá, Caricato, um folclore, né? caricato. Ficou caricato. A torcida ontem começou, né? Ih, pode vir, tamo aqui em Real Madrid. Real Madrid não sabe nem quem é o Botafogo, com todo respeito. Né? Ah, os europeus não gostam disso aí. Não. É por isso que eu ainda estou na dúvida até com o Super Mundial. O europeu, pra largar a Champions, é quase que impossível. Agora já era difícil ganhar dos europeus. Agora eles já estão na final, já não precisa nem pegar o Al-Ahly da vida, pô. Al-Ahly. Agora, gente, assim, verdade seja dita, vocês não vão dizer porque vocês são antes demais. Palmas pro Corinthians. Não, o Corinthians tá jogando 9 com vitórias. música o Corinthians. Yuri Alberto, que vocês tanto criticavam. Você falou que era um ex-jogador em atividade. Eu Você sou falou. defensor de Yuri Alberto. Aliás, vamos ser honestos. Memphis Depay tá jogando Tá muito, hein? louco. O homem cara, tá quem que fazendo foi gol aquele? até de bicicleta. Não, e o pior é que ele tá marcando golaço dentro e fora de campo, hein? Tô sabendo, hein, Memphis? Tá dando uma falta. Tô sabendo, hein? Rapaz. E a melhora do Yuri Alberto tem muito a ver com isso também, né? Com a chegada do Memphis Depay, que deu uma estabilidade ali. O Yuri Alberto jogando muita bola ao lado do cara que tem tanta bagagem, né? Revolucionou o futebol brasileiro. Nossa, o Yuri Alberto emocionou legal aí. E ainda conseguiu uma vaguinha na pré-Libertadores. E né? Cabelo dizia que o Yuri Alberto, a única coisa que prestava era a face dele, que é linda. Mas eu sempre achei bom jogador. Terminou aqui o Campeonato Brasileiro. Sim. Nós já fizemos tudo que tinha que ser feito. Vamos então começar nesta parte agora legal do nosso Arena CBN. A seleção do Brasileirão do Arena CBN. Boa! Porque já que a CBF não vai dar festa, que até porque o campeão não vai, né? Aí nós vamos para a seleção do Brasileirão. Vamos por partes, né? Devagar. Tranquilo, sem crise, até porque tem até às 5 da tarde pra gente tocar o programa. Goleiro do Brasileirão. Na sua visão, Carlão de Freitas, quem foi o goleiro do Brasileirão? Cara, o John foi muito bem. Né? O Everton, altos e baixos, né? Não foi tão estável como em outras temporadas. Mas eu vou do Hugo Souza. Eu acho que a maneira como ele chega no Corinthians, sob desconfiança, substituir o Cássio não é fácil, né? Um ídolo do Corinthians. Substituir o Cássio? Não é fácil, né? Deu até rima. Então eu vou ficar com o glorioso Neneca. Não, peraí, é o Hugo Souza? É, Hugo Souza, o Hugo apelido Souza, tá. Neneca. Hugo Neneca. Mas é isso, eu também vou ficar com o Hugo Souza por isso, justamente pelo esse descrédito, esse ele chegou. E, lógico, teve alguma outra falha ali, mas nada que comprometesse a regularidade. E foi um dos pilares dessa recuperação do Corinthians, viu? Sim. Passa necessariamente pelo Hugo Souza e o meu voto é ele também. Agora você quer ver um voto coeso, coerente, responsável, sem clubismo nenhum. Melhor goleiro do Brasileirão, Fábio Scheibe. Eu achei o John, viu? O John que tava mal no Santos aquela vez, tinha sido. Até perdeu a final contra o Palmeiras também, numa falha dele, que todo mundo ficou marcado também, que não saiu na bola. O John estava no Internacional ano passado, fez um bom campeonato, mas chegou ao Botafogo, parece que se encontrou ali também. Eu acho que o John fez uma excelente temporada, o voto é para ele. Eu votaria no goleiro do Fortaleza. É o João Ricardo? É, eu acho que foi ele teve um segundo turno. Aliás, o Fortaleza, muito pelo amor de Deus, que sensacional, né? Campanha então, maravilhosa. O goleiro da seleção do Arena, Hugo Souza. Definido aqui, batemos o martelo. Boa. Lateral direito do Campeonato Brasileiro. Vou começar. Rapaz. Eu vou começar. Vai. Ayrton Lucas. Lateral direito, Ayrton Lucas? Direito, né? Lateral direito. Vamos pro repórter CBN, melhor. Repórter CBN. Segunda-feira, 9 de dezembro de 2024. O presidente Lula assinou 3 decretos com o objetivo de reestruturar a governança das estatais brasileiras e os modelos de negócios das companhias. O governo espera reduzir a dependência financeira de parte das empresas em relação ao orçamento federal, além de aumentar a produtividade e a eficiência.
Os documentos foram assinados após uma reunião ministerial no Palácio do Planalto. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou pela condenação do ex-deputado federal Roberto Jefferson a 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão por atentado ao exercício dos poderes, calúnia, homofobia e incitação ao crime. O ministro também propôs o pagamento de multa de R$200 mil. Jefferson foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Na acusação, o Ministério Público citou entrevistas em que o político teria incentivado a população a invadir o Senado e defendido a explosão do prédio do Tribunal Superior Eleitoral. Ao longo das investigações, Jefferson foi detido preventivamente. Numa das ocasiões em que foi determinado o retorno dele à prisão, o político resistiu e atacou policiais federais a tiros. O governo da Rússia confirmou que concedeu asilo político ao ditador da Síria Bashar al-Assad. O regime sírio caiu no fim de semana após os insurgentes entrarem na capital do país, Damasco. A ofensiva dos rebeldes tomou o poder em 10 dias. A Síria viveu mais de 50 anos sob uma ditadura fundada pelo pai de Assad. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h32. Boa tarde para você, Mário Quintino. As informações das estradas, por gentileza. Fala, Eliel. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Anhanguera. Nosso ouvinte diminui a velocidade em Campinas, no sentido do interior, da John Boy Dunlop até a Campinas Montemor. Atenção aí pela região. Nesse trecho, quem puder, a pista expressa tem condição um pouquinho melhor e para quem vai em direção de São Paulo, a lentidão acontece já na altura de Jundiaí, do quilômetro 61 até o quilômetro 60. A Bandeirantes, por enquanto, é uma opção, melhor opção aí nos dois sentidos, apesar do trânsito intenso já aqui na altura de Campinas. E falando também da rodovia Dom Pedro, Eliel, a gente está acompanhando uma obra que acontece em Valinhos, quilômetro 125. Ainda tem uma interdição parcial para quem vai em direção da rodovia Anhanguera em Campinas. Essa obra deve seguir até às 5 da tarde, então atenção aí pelo trecho. E já com lentidão também mais à frente, a chegada para a rodovia Anhanguera a partir da região dos Amarais, trecho que já costuma aí ter lentidão. Eliel. Perfeito, obrigado pelas suas informações, Mário. Já no ponto final tem mais. Volta com a gente. Sei que você está muito feliz com o Santos anunciando aí que vai tentar contratar um monte de gente. Segura mais um pouquinho para comemorar. Volta no ponto final. Só falta anunciar, né, Eliel? Até já. É isso aí. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro e 35, voltamos com a Arena CBN. Bom, como eu dizia, fechando aqui nossa seleção, Hugo Souza, o goleiro. Aí, lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Vocês entenderam direito, né? Eu não tô entendendo essa vamos paixão lá. por Ayrton Lucas. Lateral direito, vai, gente. Lateral direito, agora sem erro. Eu vou votar.
Vota. Wesley. Então, o Cabelo, eu tava pensando no William do Cruzeiro. Em algum momento foi bem, depois caiu de produção, mas o Wesley voou. Vou, né? Eu vou de Wesley também. O Wesley do Grêmio, né? Cara, eu não sei. O William foi bem, você pensou bem. Foi bem. Num certo momento, depois caiu, né? Quem foi bem também foi o Santiago Arias, do Bahia. Foi sim. Tá bom. Arias. Foi bem. Mas é o Wesley, ou você, Chaib, você vai em quem? É o Wesley também, do Flamengo. Jogou muita bola. Então vamos lá, primeiro zagueiro. Eu tenho um voto. Vai. Bastos, Botafogo. Eu também vou zaga nessa. do Botafogo. Os dois, né? Mas eu vou de Butinuda uma barbaridade, mas passa uma segurança boa. Bem, Bastos, acho que não tem como fugir, não. Você, Eu acho que o Léo Ortiz do Flamengo jogou muita bola. Apesar de ter jogado como volante com o Tite também, quando voltou pra zaga ali. Daria uma boa dupla, ele jogou muita bola. O Léo menino do Ortiz do Palmeiras Flamengo. também é uma revelação, o Vitor Reis, né, foi bem. Então, e agora nós temos o outro zagueiro. Fica à vontade aí pra vocês. Eu vou de Barbosa. É a dupla de zaga, então. É a dupla de zaga. Vamos de dupla de zaga. Léo Ortiz e Bastos. Eu também tô com o Fabião. Léo Ortiz e Bastos. E você, Cabelo? Eu vou de Barbosa e Bastos. Você vai de Trombeta e Bastos. Tá. Cara, eu tô na dúvida se eu vou com o Barbosa ou se eu vou com o Vitor Reis. É que o Vitor Reis, ele surgiu ali da 25ª rodada pra frente, Aquele jogo contra o Corinthians, né? Da 30ª rodada pra frente, né? Então, pouco menos aí, meio mas injusto. por aí. Mas ele foi muito seguro, cara. Foi Aquele muito menino seguro. do Inter, o Vitão, né? Também se destacou. Tem muito zagueiro bom aí, hein, gente. Mas eu vou com essa dupla muito aí. Zagueiro bom. O zagueiro do Corinthians também, André Ramalho. André né? Ramalho bom também. E o parceiro do André Ramalho também, depois se acertou. É que assim, nós não podemos deixar que os novos jogos mascarem os outros 31, os outros 30. Não, 29. Os outros 29 jogos. Porque o Corinthians ganhou 9 jogos seguidos, parabéns. Mas os outros 29 foi uma lástima, hein, gente? O Yuri Alberto tropeçou na bola. Então nós não podemos esquecer. O momento é legal. Mas um campeonato brasileiro é feito de consistência. É feito de 38 rodadas. Não é feito de 9 jogos somente, não. Eu tô com vocês. Eu vou com o Trombeta. Barbosa? De Barbosa? Sim, então empatou. Ei, mas e agora? Quem desempata, então? O Bolacha. Chama o Bolacha. Então dá Barbosa. O primeiro ouvinte que mandar mensagem... Sacanagem isso aí. O primeiro ouvinte que mandar mensagem falando Barbosa ou Léo Ortiz vai desempatar aqui, ó. 991869070. Utilize o código de área 19 porque estamos em Campinas. 991869070. Vai. Primeiro que mandar, Barbosa ou Léo Ortiz, vai desempatar. Ixi, chegaram dois ao mesmo tempo. Chegou um Barbosa e o outro Léo. Então manda de novo. Tem o terceiro. Aí, já chegou mais um aqui, Léo. Chegou mais um. Pra ser justo, Léo Ortiz. Peraí. Léo Ortiz do Flamengo, né? Ortiz do Flamengo. Léo Ortiz. Do Varmengo. Lateral esquerdo. Eu posso votar? Lateral esquerdo, vai. Eu vou votar. Vocês vão ficar bravos comigo, mas tô nem aí. Bernabei do Internacional. Bernabei do Internacional. E eu confesso que eu tô na... Tem o Marlon do Cruzeiro também. Marlon, mas o Ayrton Lucas jogou muita bola. Nem titular ele era mais. Mas ele foi convocado pra seleção, velho. É empresário do Ayrton Lucas, é possível. Eu votaria no Ayrton Lucas, mas eu vou no Bernabei. Bernabei também. O Marlon foi bem no Cruzeiro. Do Botafogo, o Alex Cuiabano foi bem no certo momento, depois ele... Cuiabano Lima. Depois ele machucou, caiu. Vamos no... Até porque o Inter fez um segundo turno gigante, né? Bernabei. O Juninho Capixaba do Bragantino começou bem, depois caiu. Você tá baixando o sarrafo. Apodi daqui a pouco você vai falar. Não, para, já deu, caramba. Bernabei, então. Bernabei de quem? Do Internacional. Bernabei. Olha aí, nossa seleção tá legal até agora, hein? Pô, democrático. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Corinthians, Santos, Palmeiras... Não, Corinthians, Hugo Souza, como nenhum paulista. Hugo Souza, Corinthians mudou pra Minas agora, Chay? Pô. Corinthians é do mundo, Corinthians é do mundo, cara. Saber qual vai ser a formação dessa seleção. Eu sou do 4-4-2. Eu sou do 4-3-3. 4-3-3. Eu sou do 4-3-3. E você, 4-3-3. E você, Chay? 4-3-3? 4-3-3. Então, volante... Não tem como, né, gente? Piscadinha? Aníbal Moreno.
Não, para. Caiu Não. muito, hein? Marlon amigo? Freitas. Marlon Freitas. Não tem como. O volante é o Marlon Freitas. Não dá pra... Primeiro meia. Gerson. Ah, Gerson, né? Canhota. Gerson. Eu não iria no Gerson, não. Quem? Eu não iria no Gerson. Mas tudo O bem. Alisson foi bem num certo período no São Paulo, depois machucou. Cara, ó, você tem vários nomes bons aí pra essa posição. Ó, o Gerson é uma boa O Gerson opinião. foi bem. Mas você tem Alan Patrick no Alan Internacional. Patrick como meia. Que jogou muita bola. O Ganso foi bem também, apesar do Fluminense a campanha ruim. Então, o Ganso foi mas bem. tudo bem, eu respeito vocês. E aí, Gerson, Carlão? Gerson, mas acho Gerson. que o Alan dá Gerson. pra jogar como o último meia. É. E você, Chaibe? Gerson. Você tem Savarino também. Uia? Nossa. É, e tem o Garro, né? Jesus, hein? Verdade, hein? Nossa, agora... E agora, hein? Ele gosta. Muito. Não é pouco, não. Vamos lá, então fechamos Gerson, né? Gerson de segundo volante. Segundo volante. Que meio, hein? Marlon Freitas e Gerson. Ah, ninguém joga, né? Só ia roubar a bola e jogar pra trás. Verdadeiro volante caçamba. Gerson do Flamengo. Gente, só dá Flamengo nessa seleção Agora aqui, o último hein? meia. Último meia não tem como. Eu vou de Alan Patrick. Rodrigo Garro. Garro. Também. Eu vou de Garro. Rodrigo Garro. É, Não vou... Eu vou de Alan, mas Rodrigo Garro venceu merecidamente também. Daí na frente põe 3 velozes, né? Também, Estevão. Luiz Henrique e o Savarino. Vai fazer o quê? Ainda tem Vai deixar uma Almada gente ainda boa de fora. Não, mas o Almada ele chegou por fim agora, né? Mas acho que não tem como. Acho que é Savarino e o Luiz Henrique e o Não tem Estevão. como. né? Não, então ficou... Não, eu posso falar a verdade pra vocês? Dá pra colocar mais um homem no meio aí. Vai fazer o Então, dá pra fazer 4-4-2 com o Alan Patrick. com Luiz Henrique e Estevão. Fecharia com ou Savarino ou Alan Patrick. E aí, Cabelo? Savarino. Sou Savarino também. Eu vou de Alan. Savarino. Então nós fechamos com 3 meias. Savarino, então. Porque nós temos que falar do time que foi campeão, Ficou gente. Marlon Freitas, Gerson, Garro e Savarino. Isso. Olha A isso. meiuca? Porque o Savarino ele atua como um falso ponta. Tá. Joga bem. Flutua, né? Tanto que o gol que ele faz ontem é como um ponta. Atacando o espaço. E o meia Faz a mesmo vertical, Garro. verticaliza, né? E aí você tem 2 volantes pegadores, um que joga mais, sai pra jogar mais, ou apesar que o Marlon também sai pro jogo. Ele ocupa bem o último terço do campo. E aí você tem 2 meias, Rodrigo Garro e Savarino. E aí você tem exatamente o melhor ataque do Brasil, hein? Estevão, Luiz Estevam, Henrique. o único nome do Palmeiras, hein, gente? É, O sinal único dos nome. tempos, hein? Nossa. Aliás, o Agora não tem como, né? Isso eu sou muito contra, e aí vai a minha opinião, e que fique isso bem claro, é a minha opinião. Eu sou muito contra quando o cara é campeão brasileiro e vão lá e escolhem outro técnico. Arthur O Jorge, técnico, pra mim, campeão brasileiro, é o técnico que tem Arthur que ganhar Jorge, o troféu. Então, na minha visão, o técnico é o Arthur Jorge. Arthur Arthur Jorge. Jorge. Não foge dele, não. E você, Chaibe? Com certeza. Melhor temporada dos últimos tempos. aí, Não, do porque Botafogo e já dele também. no ano que o Palmeiras ganhou, o Abel Ferreira não foi o melhor técnico, né, Chaibe? Teve isso também, não Não, teve? no Paulista, o Palmeiras foi bicampeão, não tinha sido o Abel Ferreira, somente nesse ano, quando foi tri, que ele conseguiu o título da Federação Paulista. É um negócio também. absurdo. Gente, se o time ganhou, o técnico é o melhor, pô. É que tem birrinha, né? Ah, pelo amor de Deus, ele já ganhou. A nossa seleção ficou assim, ó. Vai. Goleiro Hugo Souza do Corinthians. Lateral direito Wesley do Flamengo. Zagueiros Bastos do Flamengo, do Botafogo e Léo Ortiz do Flamengo. Lateral esquerdo Bernabé do Internacional. Meio-campo Marlon Freitas do Botafogo. Gerson do Flamengo. Rodrigo Garro do Corinthians. Savarino do Botafogo, fechando o meio-campo. Ataque Estevão do Palmeiras e Luiz Henrique do Botafogo. O São Paulo tá jogando o quê? Só pra saber. Tá jogando campeonato australiano? Porque não tem ninguém do São Paulo aqui. Bem também, vamos falar a verdade. Não tem né? ninguém do Vasco E o São aqui? Paulo, despedida... Talvez um momento Caleri da temporada, mas não teve sequência. Machucou demais, aliás, o Caleri esse ano. Você machuca demais. Machuca. Esse meu coração. Macambúzio, né? Do É. São Paulo. Mas tudo bem, tá na Libertadores. Tá Era o que os caras queriam. Você fica aí criticando, os caras queriam estar na Libertadores. Você tem que aprender a parar de criticar. Eu tô criticando, não. Tô Já com tem o Renato muita Gaúcho. corneta. Tô com o Renato Gaúcho, essa imprensa lacradora. Como é que o Antônio Roque Cittadini falava antigamente? Essa imprensa marrom. Marrom.
Você já pensou, Renato Gaúcho? Cabelo, eu sei, a torcida sabe onde você mora. Você acha que tá quietinho lá em Dayatuba, ninguém sabe. Né? Ia ter que pegar busão diferente. Hein, pode crer. Você é um corneto do Marchiori? Corneta. Fechamos, né? E tem os ouvintes discordam da gente? Será? Acho que não, né? Porque discordar é pouca é o que coisa. tem pra hoje, né, gente? Outra... Quem poderia entrar nessa lista que ficou pra fora? Não? Almada. Almada, na minha visão, entraria fácil. Mas o Carlão foi contra. Nós temos que respeitar a opinião dos colegas. Yuri Alberto também. Yuri Alberto. Porque nós estamos deixando o artilheiro do campeonato de fora. Tudo bem, é Os questão dois, de né? gosto, Os dois. é questão do Scheibe, que não gosta do Corinthians, mas tudo bem. Muito Mas coração. deixar isso. Luiz Henrique e Estevão de fora é uma atrocidade. Dá, né? né? Exato. E outra, tem o meio campo. Como que você tira esse meio campo, gente? Você tem que dar lugar pra todo mundo. Só que só jogam 22. Mas caberia o né? Alan Patrick também, você pensa. O próprio Yuri Alberto, o final do Yuri Então. Alberto tá louco. São opções, né? São opções. O treinador vai ter muito trabalho. Vamos pensar assim, né? O próprio Arias do Fluminense também. Se bem que ele jogou muito no... Ele joga de áreas a Esse áreas, brasileiro. né? Esse ano o Fluminense. É verdade. Não vou parar, não. São 4 horas e 47 minutos. Vamos ver o que os ouvintes estão mandando aqui. Boa tarde, Arena. E quem apitaria esse jogo? Boa pergunta, hein? O árbitro do campeonato. Eu sou Klaus Roxo, cara. Klaus, né? Tá louco. Não. O Liel gosta de ver o Braulio. O problema é que o Braulio deu uma amolecida no fim, né? Então, perdeu muito jogo bom. Ó, o ouvinte tá perguntando se o Gé entra nessa seleção, mas nem pra limpar a chuteira. Gé não entra. Nem pra limpar a chuteira. Boa tarde, bancadas. O Guimarães, Bugrino, de Hortolândia, faltou o Caio Dantas. Verdade, Na né? seleção da Série B poderia entrar. O Memphis ficou de fora? Vocês estão vendo outro campeonato? Que isso, cara? O Memphis chegou na 30ª rodada. É que a gente fez um apanhado Dá uma do segura certame aí, ó. inteiro, né? O Savarino. Do quê? Do certame. Campeonato. Tá. Pessoal, na lateral esquerda, um absurdo e injustiça vocês não votarem no Caio Paulista. Verdade. A Verdade. torcida do Corinthians que gosta dele. E ontem a torcida do Fluminense gostando do Vanderlan também, lateral esquerdo do Palmeiras. O Vanderlan, ele corre tanto que esquece a bola, né, velho? O Léo tá mandando aqui. Lucas jogou muito no São Paulo e vocês não falaram. Jogou bem mesmo. Mas não a ponto de estar na seleção. Mas não pra seleção, mas jogou bem. Jogou. Assumiu. Eu acho que o ano passado jogou mais que esse ano, né? Também. Mas o ano passado ele tinha a missão de tirar do rebaixamento, não era? Tinha a Copa do Foi Brasil, campeão né? da Copa Isso. do Brasil. O ouvinte falou que o Barbosa bate um bolão. Depende, mas acho que ele tá falando de futebol, né? Futebol é momento, seus mal acabados. Não, mas momento são 38 rodadas nesse caso, né? Melhoras, Lupe. Já você estará de volta 100%. E vai poder contar pra gente como é o procedimento da clínica. Ai, tô ansioso pro Lupeta falar como que é. Ele não te mandou foto, Eliel? Não mandou. Ele mandou pra você? Pra mim também não. Então tá bom. Eu não abri aqui Ele também. deve estar num momento de muita reflexão. A Leila que emprestou o avião pro Botafogo como prêmio pro campeonato. O avião do Palmeiras não tem condições de fazer esse voo tão longo, não. Teria que reabastecer umas 3 vezes, né, velho? O do Botafogo parou em Rabat, no Marrocos, pra fazer... Ali, pertinho. Sabe aquela... O capitão chegou, tirou a chave e falou, completa, por favor. Põe na conta do papai, John Terry. Tirou a chave e falou, completa aí, vai. O Botafogo pode ser bimundial em 2025? Boa pergunta, hein? Vai ser a pergunta que fica agora, né? Só faltava, hein? Hora da poesia. Eita. Chegou o momento. Vai. Há 15 dias atrás, da América era o primeiro, jogando com muita raça e graças ao seu goleiro, que fechou o gol lindamente e ajudou o companheiro. Ontem entrou para a história, assim disse o jornaleiro, gravou seu nome na América e com seu futebol ligeiro, Botafogo é o maioral do futebol brasileiro. Ergueram uma faixa lá no meio do seu povo. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Foi bonita a poesia aqui do ouvinte pro Botafogo, hein? Ivanildo Guimarães. Parafraseando o nosso latino-americano. Grande Ney Mato Grosso. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Essa é boa, muito bom. Muito bem. Bom, 4h50.
Só pra falar um negócio pra você. Sim. Antes de você falar desse negócio de morte, essas coisas, tem que viver a vida. E viver a vida da melhor maneira possível. E pra você viver a vida da melhor maneira possível, tem que ser no Ville Santen. Tem que ser num empreendimento com 450 lotes, lotes de 450 metros quadrados, a partir de 450 metros quadrados, com clube de lazer completo e com área verde, ampla, para que você possa ver ali os pássaros, o barulho, a chuvinha caindo no quintal. Já pensou acordar? Não, esse quero é chato, hein? Mas já pensou acordar com o barulho da natureza? Bem bacana. Mas eu prefiro o quero que a Maritaca. Villesanten.com.br. Acesse aí e tenha mais informações da sua futura casa. Villesanten.com.br. Viva a excelência de viver bem. Você gosta de quero? Não. Vou te falar o que dá um cruzamento de quero com pica-pau. Intervalo, voltamos já no Arena. Arena CBN. Oferecimento Munkmark, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmark.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. E o vôlei Campinas engatou a 4ª vitória consecutiva e chegou a uma pontuação que vai garantindo ele numa fase tranquila na Superliga, 3º colocado. A vitória do fim de semana foi diante do Guarulhos, 3-0. Teve até parcial de 25-16 para você sentir como está jogando muito o vôlei Campinas. O time volta à quadra no dia 12 contra o Neurologia Ativa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. – 4h55, de volta com o nosso Arena CBN. Eu acho que do fim de semana o que a gente destaca foram esses jogos, né? A vitória do Bragantino, vai. Verdade, é uma coisa que a gente precisa destacar, né? Escapou. E o rebaixamento do Atlético Paranaense. Nossa, no centenário, hein? Que eu disse no começo do campeonato que iria fazer um bom papel. Olha, terminou. É pra queimar a língua mesmo, né?
Mas acontece. Ninguém esperava, né? Gente, é um negócio que eu vou falar a verdade pra vocês, hein? A maionese desandou lá, hein? No centenário, hein? No centenário, rebaixamento. E vai ter Atletiba, né? Na Série B. Cara, e vai ter eu acho que em 25 anos, a primeira vez sem um time paranaense na primeira divisão. Que coisa, hein, gente? Da região sul, apenas os 3 gaúchos, né? Porque não tem Chapecoense mais, né? Havaí, nada disso. Nossa, que coisa, hein? Final dos tempos. E a gente começava E de São Paulo, 6, né? Nossa. Mais que um quarto do campeonato. Em território egípcio nesse momento. Estamos Botafogo. chegando. Estamos chegando. Estamos a 10.600 10.600 metros de altitude, 950 km por hora. Estamos no Egito. 7. Ainda vamos cruzar Arábia Saudita, depois Bahrein e aí chegaremos ao Catar. Tudo ali pertinho. Tudo pertinho. Passando pelo Egito, passando longe nesse momento de Israel, né? Cuidado, hein? Passando aqui. Que isso, hein, gente? Imagina. Os caras têm mais umas 4 horas de viagem. Já imagina, velho. 18 horas, Você né? tá louco. Deus Desgaste. Deus. Não, fora que ontem terminou o jogo, Arthur Jorge, bora, rapaziada, bora, que temos compromisso. Não teve um rega-bosta? Teve uma outra perdida que apareceu lá no meio. Será que não rolou nenhum churrasquinho? Da patrocinadora. Mas dentro do avião não teve, não. Não, nem O Jorge proibiu. Falou dentro do avião, não. Parece que teve um jantar no próprio Engenhão, Será que né? teve uma cervejinha? Então, não, acho que não teve. Porque nada. o time tá indo já pro jogo, né, velho? Eu acho que no jantar acho que rolou alguma coisa, mas no avião já é clima de competição. E são 2 aviões, hein? Esse tá indo com o time e a diretoria, e amanhã os agregados. Saem os agregados, os aviões os ossos familiares, do ofício, né? que vão às 5 da manhã pro Catar, hein? Imagina. Aí nesse rolam, né? Aí rolam. Eu já começava hoje, né? Porque vai amanhã tem às gente 5 que da já manhã, vai começar hoje. mas já inclusive. começava hoje. Daqui a pouco. Aí chegava no aeroporto calibrado. Nossa, torto. 3h30 da manhã. Aliás, tem gente que... Dormia até umas 9 dentro do voo. A hora que parasse no Marrocos, já precisava descer. Dava sede. E toda hora pedindo pro comandante, para aí que vamos... Vamos abrir o sarcófago. Eu sou muito fã do Araqueto, cara. Não é Araqueto, velho. Não é Araqueto. Sem narração, avisa aí. Sem narração, Cabelinho. sem narração. Vamos lá. Então já pode pôr Neymar ou não? Pode. Pode pôr. Pode pôr. Hoje é festa. Foi Guarani, hein? Esporte Recife. Olha lá, o primeiro gol... O gol do Nossa, Guarani. esse gramado tá parecendo Grama alto, hein? 1990, né? Pô, parece bem. Quando tinha grama Elcio, alta. lembra de Elcio? Elcinho. Elcio. Era da turma de Brasil do Olha Oliveira. lá, olha lá. Tá parecendo... Comemorando, olha lá. Explica aí pra mim, Cabelo, não tô vendo. Foi jogar no Internacional. É Elcio, revelação, né? Elcinho, E você não sabe quem que empata pro esporte? Quem? Sérgio Alves. Seria Sérgio ele? Alves, Início só de pode carreira? ser. Aí, você sabe que eu tava em dúvida? Fui checar Golaço, a imagem. quer ver? Quer ver? Ele tava meio cabeludo, velho. Sérgio Alves. O goleiro falhou, hein? Pra quem tá no YouTube, tem imagem, viu? Isso. Você que tá ouvindo o rádio aí, achando que não tem nada, é pra Tem quem tá aí no YouTube. Sérgio Alves, é ele sim, ó. Que Sérgio Alves? Quem que é Sérgio Alves? Jogou na ponte. Jogou na ponte do Guarani. Olha lá, Ceará, né? Porque essa época a moda era estilo Renato Gaúcho. E como centroavante, hein? Camisa 9. Bom, olha o gramado do Brincão. Eu chuto 1991. Carlão, eu essa produção, Scheibe. Bandamel, 1990. Fábio Scheibe cravou, bateu forte e colocado no ângulo. Parabéns, Scheibe. bom, Guarani Scheibe. Esporte Viu? 1. Parabéns. Brasileiro da Série B de 1990. Guarani de Sérgio Nery, Luciano, Batista Pereira e Alberes. Charles, Zé Carlos e Nenê. Depois Zinho, Elcio, Toninho, Vonei. Isso. Técnico falecido, Zé Duarte. Não foi esse aí que Edinho Campos tentou chutar o juiz? Você lembra dessa daí? Seria? O Neto esporte. Zini. Vai o esporte rapidinho? Vai, Paulo né? Vitor, Lopes, Márcio Alcântara, Ailton e Glauco, Aguinaldo, depois Joécio, Alencar e Marcos Vinícius, Mirandinha, depois Fábio, Sérgio Alves e Neco, técnico Roberto Brida. Olha, o Roberto Brida, lembra dele? Roberto Brida. Com canção E agora- de Bandamel, prefixo de verão. Não era. E agora não era começa o tempo de pasmaceira, né? Não tem mais jogo pra gente ver à noite aí. Qual o programa de hoje à noite, Léo? Ah, hoje tem um esquema Agora aí, né? começa aquelas coisas, amigos e não sei quem contra... Nossa, isso é terrível. chato. Isso é muito chato, hein, Isso é velho? chato. Isso é muito chato. Fora de velho. moda. Daqui a pouco tem. Eu não sei se Hoje tem um esqueminha aí. tem esqueminha, né? Hoje tem um negocinho. Tem cara que já tá... Bom, É, né? como se não houvesse mais o amanhã. Né? Hoje é só no refrigerante zero.
Só hoje é tranquilidade. Corre o risco do BDC não ter o comentarista. O BDC pode ficar desfalcado uma vez mais, né? Você vai, né, BDC Bolacha? vai ter o comentarista inchado amanhã. Eu não sabia não, teu tio vem fazer? Arena CBN. Oferecimento Munkmak, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmak.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde.